Durante muito tempo eu achei que criar metas de início de ano era sobre criar um ano perfeito. Hoje, com toda a minha experiência, com os 3 últimos anos que eu vim fazendo isso, eu entendi que é muito mais sobre aprender a sustentar os processos. Quando eu planejei fazer esse vídeo, era muito mais numa intenção de compartilhar com vocês a criação das minhas metas para esse ano de 2026. Só que aí eu me deparei com várias coisas e eu acredito que eu tenho muito mais para falar sobre esse assunto, até falando das minhas experiências. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Gleice, eu sou formada em nutrição, mas calma, esse canal não é sobre isso. Eu criei esse canal mais para compartilhar os meus processos. É aqui onde é o meu espaço para compartilhar a minha rotina, a minha organização e todas as coisas que me atravessam ao longo desse período. E quando o carnaval acaba é que o ano realmente começa, né? Então, nada mais justo do que começar essa organização agora. Antes de pensar em fazer as suas metas, eu acho que o mais importante é você rever o seu ano anterior, sabe? Fazer uma reflexão. Se você fez organização de metas, estabeleceu metas no ano anterior, eu acho que é interessante revisitar, fazer um balanço mesmo, tipo, o que aconteceu, o que ainda faz sentido, o que não faz sentido, para a partir daí ter o ponto inicial do que vai ser e como você pretende que o seu novo ano seja. Eu encontrei várias coisas. Encontrei coisas desde 2023, para vocês terem ideia. Então, em 2023 eu fiz na forma de afirmações, então eu falava várias coisas. Eu sou realizada por e já afirmando todas as coisas. Aí eu fiz também em 2023 uma organização. Não foi bem uma organização, eu acredito que isso daqui depois eu passei para algum outro lugar, porque isso aqui é rascunho, mas eu não encontrei. Então, eu fiz no eu sou, eu tenho e eu fiz. Só que o eu fiz tinha trocado por eu vivi. E aí eu escrevi um pouquinho áreas da minha vida que eu queria dar atenção. Isso foi 2023. Em 2024, eu estabeleci as metas por áreas da minha vida e eu também fiz uma carta. Essa cartinha tá escrita assim, para a Gleice do futuro. Eu escrevi ela no início de 2024, só que eu fiz naquela forma de contar como se já tivesse acontecido. Então, todas as coisas que eu queria e que eu desejava para aquele ano, eu escrevi como se eu já tivesse alcançado. Foi uma experiência muito legal porque eu reli esse ano e foi muito interessante. Muitas coisas daqui aconteceu realmente, algumas outras não aconteceram, mas eu percebi que tem coisas que eu queria nessa época que eu ainda quero hoje. Então, a gente vai conversar sobre isso já já. E em 2025, eu só separei por áreas da minha vida. Aqui tá as anotações que eu fiz em vermelho sobre o que funcionou, o que não deu certo, e o que eu pretendo continuar ou abandonar. Eu também estabeleci em 2025 uma meta de leitura, coloquei até que o que eu queria ler sobre desenvolvimento pessoal. Gente, isso aqui não funcionou, não deu certo. Em 2024 eu fiz esse vision board, foi muito legal fazer ele, muitas coisas aqui eu conquistei, só que eu percebi que quando passou o ano para 2025 tinha muitas coisas aqui que eu queria continuar e tinham coisas que eu ainda não tinha alcançado, mas eu ainda tinha aquele desejo. E com isso eu entendi que nem tudo que demora é atraso. Às vezes a gente só precisa de maturação, né? Às vezes não é aquele momento que vamos viver aquilo. Isso foi muito interessante. É claro que eu devia ter trocado o número e deixado 2025, mas aí eu fiquei com preguiça e aí o ano passou, mas enfim. E esse ano eu pretendo refazer, porque tem coisas novas. E também tem coisas que tem aqui que eu quero que permaneça em 2026. E olhando para tudo isso, eu percebi o quanto eu mudei a minha percepção em relação às metas, porque antes eu via todas elas como uma cobrança e todo início do ano era um recomeço. Agora eu percebo que fazer essas metas é uma bússola para mim, porque eu já começo o ano visualizando a continuidade daquilo, sabe? É claro que ao longo do caminho a gente vai deixando de querer certas coisas, vai introduzindo novas metas, mas eu comecei a ver como uma continuidade, não sempre como
um começo novamente. Hoje eu não monto mais as metas para me tornar outra pessoa. Eu monto para sustentar a pessoa que eu já estou me tornando. Agora que a gente já fez essa reflexão, vamos começar a organização de metas para 2026. Além das metas gerais que eu tenho dividido pelas áreas da minha vida, algumas delas não vai caber em um vision board, vai ser muito mais sobre a escrita, então eu pretendo fazer naquele estilo de carta com afirmação, já com intenção. E o primeiro ponto é as metas invisíveis. São as coisas que eu quero manter. Eu não quero conquistar, eu só quero manter. Em relação à minha rotina, em relação à minha saúde, os limites e a constância. O outro ponto também não vai caber em vision board, que são minhas emoções, meu ritmo, minha presença, meu silêncio. Coisas que eu quero levar daqui para frente é confiar nos meus instintos, respeitar os meus limites, sem racionalizar demais. É escolher melhor onde eu vou colocar minha energia, não insistir aonde eu preciso me encolher. Eu percebi sinais claros físicos de quando eu estou desconfortável, mas eu permaneço no local e aquilo me gera dores físicas. Agora vamos para uma parte delicada, as finanças. No último ano eu estabeleci muitas metas financeiras. Tinham coisas que eu queria que eu sabia que eu só ia conseguir agora, porque eu precisava de um ano inteiro de organização para chegar no ponto que eu estou hoje. No início do ano passado eu estabeleci algumas regras sobre consumo, o que eu poderia comprar, o que eu não poderia, quais as condições disso. Funcionou durante um tempo. Uma dessas metas que eu coloquei foi de começar a anotar os meus gastos. Isso foi uma coisa que durou o ano inteiro. Eu comecei a organizar com uma planilha bem despretensiosa do Excel, fazendo do jeito que dava. Depois de um tempo eu percebi que eu precisava ter reuniões financeiras comigo mesma. Como que eram essas reuniões? Eu estabeleci dias em cada mês, coloquei 2 vezes em cada mês, para eu sentar, olhar banco por banco, passar para a planilha todos os meus gastos. O ideal eu sei que é fazer de uma forma diária, assim que você fizer o gasto já anotar, mas para mim não funciona. Isso foi me dando muito mais autocontrole dos meus gastos. Eu percebia o quanto eu gastava por impulso e ainda é uma coisa que acontece, só que o fato de fazer essas anotações todos os meses me fez ter mais clareza e mais consciência. E esse ano eu quero continuar com essa organização. Agora minha planilha está mais profissional, porque a minha amiga me deu uma tabela que ela fez e tá muito melhor, tá um nível acima agora. Então na parte financeira esse ano eu vou manter as minhas organizações mensais. Vou manter as 2 vezes porque foi uma coisa que deu certo e eu quero manter. Uma coisa nova que eu já comecei a aplicar é tudo que eu desejo eu vou anotar. Tudo mesmo. Porque aí isso vai me fazer racionalizar sobre essa compra. Eu preciso mesmo disso? É só impulso? Vai ser útil de fato ou não? Eu já estou aplicando, mas vou deixar como meta do ano porque é algo que eu quero manter. Passada a parte mais criteriosa que a gente tem que ficar refletindo e alinhando melhor, vamos para a parte legal, né? Para mim funciona muito o vision board assim, então eu vou fazer. Primeiro de tudo, vou começar anotando todas as coisas para as áreas diferentes da minha vida e vou procurar todas as imagens, vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho muito legal quem faz o vision board físico, mas pra mim funciona melhor desse jeito. E uma coisa que funcionou bastante e é uma dica que eu quero dar pra vocês é todas as fotos que vocês salvarem pra colocar no vision board de vocês, criem essa pasta no Pinterest. Sabe aqueles widget, não sei como fala, widget no celular? Então eu crio um widget do Pinterest e deixo na minha organização do meu celular. Como meu celular tá gravando, não consigo mostrar agora, mas eu vou deixar aqui, passando pra vocês, como é que fica. Então, sempre que eu tô mexendo no celular, que eu estou na página inicial, vai aparecer alguma fotinha que está no meu vision board. É a minha forma de visualizar aquilo com frequência, porque colocar como papel de parede no celular me deixa um pouco agoniada, porque é muita informação, muitas coisinhas, e isso visualmente pra mim é muito poluído. A forma que eu encontrei foi de colocar esses widgetzinhos no celular, e ele fica recorrente
aparecendo essas imagens, e isso vai me fazendo ver, isso vai fazendo me lembrar do que eu quero pro meu ano. Então vamos para a parte legal, que é fazer tudo isso. Vamos lá? Uma coisa que eu queria falar, agora que eu tô passando todas as coisas, na minha parte de estudos, crescimento pessoal e carreira, eu acabei colocando que eu queria reduzir o meu tempo de uso nas redes sociais. E em 2025 eu consegui, por alguns momentos, fazer essa diminuição, sabe? Por conta dos exercícios com a terapia, eu cheguei a passar, eu acho que quase um mês inteiro com o uso bem reduzido. E só que acabou que eu fui voltando aos poucos, e agora o meu consumo tá alto de novo. Hoje eu fui olhar direitinho e eu já consegui reduzir 28%? Eu acho que é isso, não me lembro. Mas está em 7 horas. E na tentativa de melhorar isso, porque ainda é uma coisa que eu quero persistir, só que agora eu quero a longo prazo. Não quero fazer, eu quero fazer um detox de rede social. Não, porque a minha profissão eu preciso estar ativa pelo menos um pouco, e então não faz muito sentido para mim nesse momento. Então eu quero melhorar nessa parte, reduzir o meu consumo de forma consciente, de forma progressiva. Eu não quero como aconteceu o ano passado. E como eu estabeleci isso hoje, antes de passar tudo isso, já eram coisas que eu estava pensando, eu já apaguei do meu celular o aplicativo do Instagram, apaguei o TikTok, apaguei o aplicativo da Netflix, porque é uma coisa que eu uso muito, porque eu não tenho TV no meu quarto. Eu acabava usando muito a Netflix no meu celular, e isso faz com que eu fique no celular mais tempo, então eu apaguei também. E eu vou deixar todos esses aplicativos no tablet, porque o tablet ele é grande, ele é pesado, ele não cabe no bolso. Mesmo que tenha o acesso a esses aplicativos no tablet, eu tenho plena consciência de que eu vou usar menos, porque ele não é tão fácil, o acesso não é tão fácil, não é como se eu fosse para a cozinha e levasse o tablet fácil e ficasse segurando. Foi essa forma que eu vi de tentar melhorar nessa parte. Depois eu volto no futuro para contar se deu certo, e é isso. Outra coisa que eu estabeleci também foi que, por exemplo, na área de nutrição eu coloquei que eu queria investir em algum curso que realmente eu goste. Aí coloquei aqui comportamental, funcional, emagrecimento, algo voltado para autismo ou para lipedema. E aí eu coloquei aqui que eu não fiz, mas eu ainda quero. E aí, para poder ter mais intenção, eu estabeleci que até agosto eu preciso ter feito um e até dezembro eu preciso ter feito outro. Quero fazer esse ano, no mínimo, 2 cursos aí de áreas que eu tenho vontade de me aprofundar mais. Anotei tudo, já salvei, já separei todas as fotos que vão no meu Vision Board. Agora eu vou salvar tudo e juntar numa montagem, e quando acabar eu mostro pra vocês. Já tava quase esquecendo. Ano passado eu estabeleci uma frase barra mantra pro meu ano, e esse ano ele ficou assim: em 2026 eu ajo com clareza e constância. Honro meus compromissos comigo mesma, construo em silêncio, cresço com disciplina e confio no tempo certo das minhas colheitas. E ficou assim o meu Vision Board. Eu escolhi não colocar o número 2026, caso eu use para mais tempo, e fragmentei o meu mantra ao longo da foto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês usem algumas das minhas dicas para poder montar as metas com mais intenção para esse ano. E a gente se vê na próxima. Tchau!